Gurizada, o negócio é o seguinte: depois da goleada para o Juventude, o ambiente do Grêmio, mais do que de tensão, é também de instabilidade. Neste vídeo eu vou te contar os bastidores da reunião ocorrida logo após a partida, ainda no Alfredo Jaconi, entre o técnico Renato, o presidente Alberto Guerra, o vice de futebol Antônio Brum e o executivo Luiz Wagner Vivian. Renato efetivamente pediu demissão do Grêmio? Por que os dirigentes decidiram não dar entrevista à imprensa? Tudo isso neste meu vídeo, que é em nome da KTO. A KTO é a minha casa de apostas. Não esqueçam, o cupom promocional MENEGAS. Este cupom está valendo um bônus de 20% na arrancada em cima do teu primeiro depósito. Me dei bem na KTO no final de semana. Comecei na Copa América, apostando que o Uruguai iria adiante e não o Brasil. Acertei no Odão, Juventude marca o primeiro gol, Juventude vence a partida. Agora a patroa também está querendo se divertir na KTO. Veio comigo no Uruguai e se deu bem. Cravou empate em Grêmio Juventude, ficou no meio do caminho. Mas a ideia é esta, é brincar, é se divertir, é jogar na responsa, na KTO.com. E não esquece, o cupom promocional é MENEGAS. Em nome de KTO, eu rodo a vinheta e a seguir te conto os bastidores da conversa de Renato com a direção gremista logo após a derrota para o Juventude. Mais do que pressão e tensão, há uma instabilidade forte no departamento de futebol do Grêmio. O ambiente é de excessiva preocupação e a partir da goleada sofrida para o Juventude, que o Grêmio realmente não esperava, foi impactante e jogou para baixo o ambiente, especialmente da direção do clube. A partida contra o Cruzeiro, na próxima quarta-feira, 18h30, no Alfredo Jaconi, torna-se emblemática. A partir de um novo fracasso, mudanças poderão realmente ocorrer. Mas, por enquanto, o Renato segue, digamos, prestigiado no cargo. Logo após a partida, isso é comum, os três dirigentes do futebol do Grêmio, Luiz Wagner Vivian, o executivo, Antônio Brum, o vice de futebol, e o presidente Guerra, que de fato comanda o departamento, tiveram um encontro, e isso é a rotina com o técnico Renato. Este encontro começou com o Renato falando sobre o jogo, abordando a partida, reclamando um pouco da arbitragem, reclamando de algumas atuações individuais que ficaram abaixo e traçando um cenário positivo com a chegada de jogadores que vêm da Copa América, com o Vidia Sante recuperando o ritmo, o ambiente depois de uma viagem e também, é claro, na expectativa de reforços. O Renato pediu demissão do cargo? Não. Renato efetivamente não disse assim, bom, eu estou entregando o cargo, eu acho que é hora de mudança, eu estou pedindo a minha demissão. O Renato, em meio à sua primeira manifestação, o que ele fez foi deixar os dirigentes à vontade para que tomassem a decisão de mudança. Sob certo aspecto, talvez literal, o Renato colocou o seu cargo à disposição, o que, aliás, é uma obviedade. Qualquer cargo de confiança, qualquer cargo de vice-presidente de futebol, de diretor de futebol, de treinador de futebol especialmente, sempre está à disposição do clube. Então o que o Renato fez foi uma jogada de, olha, vocês fiquem à vontade aí, ao que Antônio Brum silenciou, Luiz Wagner também, o presidente Alberto Guerra o interrompeu e disse, não é hora disso, vamos seguir juntos, precisamos de ti. Aliás, eu vou contar um outro bastidor aqui. A direção do Grêmio não gostou que o Renato tenha revelado isso, dando inclusive uma intensidade maior, como se ele tivesse pedido demissão do cargo do Grêmio e tivesse sido persuadido a permanecer. A direção ficou um tanto descontente porque acha que, revelado este bastidor com este exagero que na prática não ocorreu, segundo a informação que eu apurei, isso coloca o presidente Guerra, o Brum e o Luiz Wagner Vivian contra a torcida que disse, olha, puxa vida, ele está entregando o cargo e vocês mesmo assim não aceitam. É que na prática a informação que eu tenho não é esta, de o Renato entregar o cargo ou colocar ou pedir demissão.
ele tentou facilitar as coisas. E isso não durou mais de 20 ou 30 segundos. Depois da primeira explanação sobre o jogo, algumas individualidades e a questão da arbitragem, ele disse, olha, vocês fiquem inclusive à vontade aí, se acharem que é hora de alguma mudança, e o presidente Guerra o interrompeu e disse, não, vamos seguir juntos, precisamos de ti. Esta é a informação que eu obtive. Por que os dirigentes do Grêmio não se manifestaram? Ora, a gente sabe que depois de uma pancada como essa do Juventude, era quase que uma exigência que ou o Alberto Guerra, ou pelo menos Antônio Brum, acho que neste caso o presidente Guerra deveria se manifestar, concedessem uma entrevista coletiva muito bem organizada para explicar este momento não à imprensa, não ao jornalista, mas à torcida do Grêmio. Observem esta imagem como ela é emblemática e eu tirei ela do canal do Alex Bagé, que aliás fez uma brilhante transmissão com números impressionantes, atropelando a concorrência. Esta imagem é a imagem da coletiva de Renato Gaúcho, ainda no Alfredo Jaconi. No fundo, parecendo escondidos, o presidente Guerra, Luiz Wagner Viveu, executivo, e Antônio Brum, o vice de futebol. Escondidos, num canto, entremeados entre uma porta e o balcão onde Renato concede a entrevista coletiva. Esta imagem diz muito, porque a decisão de que ninguém concederia a entrevista foi do presidente Alberto Guerra. Ninguém fala, só o Renato. Ou seja, os dirigentes do Grêmio continuam se escondendo atrás do treinador. Porque o Renato é gigante, porque o Renato tem as costas largas, porque ele é o maior técnico do clube, porque ele é ídolo, porque ele é uma estátua, e o Grêmio se protege. Usa, a direção do Grêmio, no caso, usa o Renato como escudo e ficam ao lado, deixando que Renato dê as explicações. Mas num momento como este, a obrigação do dirigente é ter coragem e ir para a imprensa e encarar perguntas difíceis e dar explicações. Observem, a direção do Grêmio não quis se comprometer publicamente com a permanência de Renato. Com isso, a direção não deu estabilidade ao treinador, porque sabe, mais um ou dois tropeços tornarão inviável a permanência de Renato no cargo. É isso que a direção quis evitar. E é por isso que a direção não gostou que Renato tenha revelado, com dose de exagero, que chegou a pedir demissão. Ele não pediu demissão. Ele simplesmente deixou os dirigentes à vontade. Ora, um dirigente que comanda um clube do tamanho do Grêmio ou de outros tantos do futebol brasileiro sempre tem que estar obrigatoriamente à vontade para mudar, se achar que este é o melhor caminho. Todo mundo inscrito no meu canal, ativando as notificações ali no sininho, valendo o like de vocês. Este vídeo é em nome da KTO. A KTO é a minha casa de apostas, é kto.com, não é aplicativo. Você entra lá e coloca o cupom promocional MENEGAS, MENEGAS com S. Este é o cupom que te dá um bônus de 20% em cima do teu primeiro depósito. Vai na KTO para brincar, para te divertir, joga na responsa e o cupom é MENEGAS. Feitoria, gurizada. Vai, um abraço.